Olá, eu sou o jornalista Albano Gado e hoje nós estamos aqui no estúdio SZ Working na Andradas 860 para falar com o deputado Marcel Van Hatten. Lembrando, você que quer fazer um podcast, quer tirar o seu projeto do papel, já sabe, procura SZ Working, tira teu projeto do papel e vem fazer o teu podcast aqui com a gente. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, Albano, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Deputado, a gente tem vários temas aqui que a gente vai pautar hoje para conversar contigo. Tá? Hoje o Brasil vive uma crise institucional entre os poderes, é isso? Sem dúvida, e muito grande, né? Com um poder se sobrepondo ao outro e também muita tensão o tempo todo, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, mas judiciário mais em particular, Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que hoje existe algum medo dos parlamentares se posicionarem livremente? Com certeza. Hoje a gente vê que tem um receio de uma parte da Câmara dos Deputados e do Senado de se manifestar. É um receio fundado, lamentavelmente em virtude de várias perseguições que estão acontecendo, né? Deputados sendo processados no Supremo Tribunal Federal por falas. No meu caso, inclusive, uma fala na tribuna hoje está sendo alvo de um processo judicial, algo que não cabe numa democracia. O deputado justamente está lá para fazer denúncia na tribuna, para utilizar da sua fala. Alguns deputados sentem isso mais do que outros, né? Eu, com certeza, tenho sido mais perseguido, até porque também tenho sido mais vocal, mas no meu caso específico, eu posso dizer que eu não tenho receio de falar, mas eu sinto que muitos, infelizmente, têm esse receio. E é um momento muito triste, porque numa democracia, se um deputado não puder falar, eu repito, ele não está exercendo o seu papel, ainda mais quando é uma denúncia que ele precisa fazer contra alguém de um dos outros dois poderes, seja do executivo, seja do judiciário. O deputado tem que estar livre para falar e para denunciar, esse é o papel dele. O STF ele tem ultrapassado os limites em algumas decisões? Tem, deixa eu levantar aqui, vai ficar melhor. Com certeza tem, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele deveria agir dentro das 4 linhas da Constituição, como muitas vezes a gente chama, né, aquele arcabouço jurídico definido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Só que não só o Supremo como um todo tem agido fora dos ditames constitucionais, como é o caso esse das agressões às imunidades parlamentares por opinião, palavras e votos, e eu gosto de dizer isso porque a minha defesa de imunidade parlamentar não é para crime comum, minha defesa é para opinião, para voto, né, para palavras, para aquilo que um deputado ou um senador falar, por exemplo, na tribuna ou fora dela, para defender determinados valores, para fazer denúncia assim por diante. Mas nós vemos também que há uma extrapolação do Poder Judiciário, nesse caso em particular do Supremo Tribunal Federal, inclusive nas decisões monocráticas. Como pode um único ministro, veja bem, um único ministro hoje pode assinar uma decisão passando por cima de uma Câmara dos Deputados que por maioria de votos aprovou uma lei com 513 deputados federais presentes na sessão, um Senado da República com 81 senadores, um presidente da República que precisa sancionar a lei, ou no caso do veto do presidente da República, volta para a Câmara e para o Senado, que mais uma vez se manifesta e depois de todo esse processo que é democrático, um único ministro vai lá e decide sozinho, ou seja, monocraticamente, que aquela decisão de todo o Congresso Nacional, incluindo do presidente da República, não serve. Então isso é evidentemente uma extrapolação de funções, passa muito além daquilo que a Constituição previa quando falava sobre as decisões do Supremo, e é um dos motivos porque eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta de emenda à Constituição, de número 8, PEC 8, para acabar com as decisões monocráticas quando atingem decisões já dadas do parlamento. Isso significa que o parlamento nunca vai errar, que tudo que o parlamento errar, mesmo a maioria, tudo que o parlamento decidir, votar e aprovar é constitucional? Não, apesar de ser uma circunstância muito rara. A gente também precisa lembrar que existe Comissão de Constituição e Justiça nas duas casas, na Câmara e no Senado, existe um debate político amplo, mas pode acontecer realmente de todos em algum momento, numa aprovação de lei, ou a maioria, terem errado e ser inconstitucional. Só que não pode um ministro tomar essa decisão sozinho, tem que ser o colegiado, tem que ser a maioria do Supremo, porque senão a gente bota muita força e muito poder num lado da balança e tira todo o poder do outro, que é justamente o mais importante do ponto de vista
da representatividade, que é o poder da democracia, da população representada, que é o Congresso Nacional. O senhor acha que o Congresso Nacional perdeu força nos últimos anos? Ele vem perdendo força gradativamente no aspecto legislativo e também no aspecto da fiscalização. Curiosamente, não perdeu força no aspecto orçamentário. Apesar de ser diferente a lei orçamentária no Brasil do que nos Estados Unidos, e aqui a gente ainda tem menos força do que o Congresso americano, deixo mais claro ainda. Aqui, o processo orçamentário ele é, em grande parte, autorizativo. Ele autoriza o presidente a fazer determinados gastos. No americano, ele é 100% impositivo. Se o Congresso não aprovou, o presidente não pode fazer. Aqui tem uma margem muito grande de discricionariedade, ou seja, independência para o presidente da República fazer determinados gastos. Mas, mesmo assim, na parte orçamentária das emendas, tanto individuais como de bancada, como agora as emendas de comissão, que antes eram as emendas do orçamento secreto, e eu sempre fui contra essas últimas emendas e nunca usei também esse recurso. Nesse ponto orçamentário, o Congresso teve mais força adquirida nos últimos anos. Mas, fora isso, nós perdemos em fiscalização. Não tem uma CPI hoje funcionando na Câmara dos Deputados, não tem uma CPI funcionando hoje no Senado da República. CPIs são um instrumento de investigação da minoria parlamentar. Só na Câmara tem quase 20 CPIs protocoladas, desde CPI para investigar crime organizado até tráfico infantil, a própria questão do abuso de autoridade, que é uma CPI que eu protocolei na Câmara dos Deputados. Temos a CPI do Master. No Senado, da mesma forma, a CPI do Master está protocolada. Tem uma comissão mista de inquérito também protocolada. E o Congresso parece que perdeu essa função de fiscalização, porque nenhuma dessas CPIs são instaladas. A última que funcionou no Senado da República, no Congresso Nacional, na verdade, foi a do INSS, que quando tinha de ser prorrogada, e ali nós tínhamos o poder regimental e constitucional para isso, o Supremo, mais uma vez ele, enterrou a CPMI, diferentemente de todas as decisões anteriores. E quanto à questão legislativa, para encerrar essa parte da pergunta sobre os avanços, né, do Supremo e a perda de poder do Congresso Nacional, a gente vê que cada vez mais o Congresso perde poder para o Poder Executivo, né, que assina muitas leis, no caso o presidente da República, ou emite uma série de decretos, normas infralegais que às vezes ultrapassam inclusive o limite que a legislação dá para esse tipo de regulamentação, e parece que ninguém está aí para isso. Um exemplo desse foi o do IOF, que nós inclusive depois derrubamos a decisão do aumento do imposto do IOF e mesmo assim ficou valendo a decisão inicial do Lula porque o Alexandre de Moraes se meteu. E depois nós temos esse problema do Supremo, que em muitas circunstâncias acaba intervindo no nosso trabalho, desfazendo as leis que a gente cria ou até mesmo criando novas leis, o que é ainda mais bizarro. Deputado, e o que fazer para que acabe essa situação, essa briga entre poderes? O que é preciso ser feito para que a gente garanta paz entre os poderes? Tem uma coisa que vem sendo discutida, mas a gente vê que apesar dos pedidos públicos, até mesmo de parte da imprensa que ajudou, que contribuiu talvez para que nós tivéssemos chegado nesse ponto, agora uma parte relevante da imprensa dizendo tem que haver um código de ética no Supremo Tribunal Federal, temos que fazer uma autocontenção dos poderes, foram longe demais, tem que segurar, dizem até esses meios de comunicação, esses editoriais, que excessos foram importantes em determinado momento. Eu acho que nunca se justificam, mas dizem eles os editoriais, mas agora o Supremo tem de se conter. E a gente vê que apesar desses apelos, esse tipo de iniciativa não anda. O Fachin, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, tem proposto um código de ética. Aí vem Gilmar Mendes, aí vem Toffoli, aí vem os outros, não precisa código de ética. Então, qual é o jeito se a própria corte não está se disciplinando? Só de acordo com a Constituição, por meio do Senado da República. E o Senado da República pode fazer o quê? Abrir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Poderia, em primeiro lugar, ter feito melhores sabatinas. Inclusive, uma delas, apesar de não tão bem feita como as demais, porque eu tenho uma crítica muito forte à maneira como elas são conduzidas, as sabatinas no Senado, mas a última delas resultou
pela primeira vez na história do Brasil desde 1894, na rejeição de um candidato a ministro da Suprema Corte, que é o Jorge Messias, né? Recentemente foi sabatinado e ele depois não passou no plenário do Senado. Mas para resolver o problema dos que já estão lá, não dos que vierem a ser indicados, cometendo crime de responsabilidade como eles têm feito em série, o que o Senado da República tem que fazer? Abrir processo de impeachment e empichá-los. O problema hoje é que quem decide abrir processo de impeachment é o presidente do Senado. Qualquer cidadão pode protocolar o pedido de impeachment, mas para abrir é preciso ter a anuência ou a concordância, a decisão do presidente do Senado. E o Davi Alcolumbre já disse que mesmo que 81 senadores assinassem um pedido de abrir impeachment contra o ministro do Supremo, ou seja, mesmo que ele também assinasse, ele não abriria. O que é, primeiro, um absurdo sob o ponto de vista da democracia, porque uma maioria não está sendo respeitada. Hoje já tem mais de 40 senadores, o último número que tivemos, se eu não me engano, eram 45 a favor de abrir o impeachment do Alexandre de Moraes. Em segundo ponto, isso nos acende um alerta sobre como fazer para mudar isso. Duas formas. Uma delas, um projeto de lei que precisaria ser aprovado nas duas casas, tirando da mão do presidente do Senado essa prerrogativa e passando para a maioria realmente parlamentar. Acho que essa é uma decisão que pode ser tomada, mas eu não vejo hoje ambiente para aprovar esse tipo de lei no Congresso Nacional, porque, obviamente, os próprios presidentes, tanto Hugo Mota como Davi Alcolumbre, teriam que pautar essa lei e eles não têm interesse nisso. E a segunda alternativa é, nestas eleições, elegermos uma maioria no Senado que eleja um presidente do Senado que tope abrir impeachment de ministro supremo. E é por isso que eu sou pré-candidato ao Senado da República. Desde que fui reeleito deputado federal em 2022, eu senti que esse era o caminho a ser seguido, né? Concorrer ao Senado da República para termos um Senado mais alinhado com aquilo que a gente realmente quer para o Brasil, reequilibrando os poderes. Tem outras coisas que a gente tem que botar na balança, recolocar o Estado do Rio Grande do Sul também como um Estado protagonismo no nosso país, resolver toda essa crise moral e econômica que a gente tem. Acho que isso faz parte do papel do Senado da República. Agora, a questão do reequilíbrio entre os poderes, só os senadores podem fazer. E é só elegendo nesse momento, né, senadores que tenham esse compromisso de elegerem um presidente do Senado depois que abra impeachment de ministro do Supremo. Ultimamente se fala muito, deputado, na dosimetria. O senhor acha que houve exagero nessas punições? Não tem a menor dúvida. Tem muita gente que não deveria nem ter sofrido punição alguma. E eu não estou falando de quem quebrou, de quem vandalizou. Quem vandalizou, quem quebrou, quem depredou, não importa se é de direita ou de esquerda, tem de sofrer as consequências dos seus atos. Agora, mesmo quem quebrou, mesmo quem vandalizou, no país nós tivemos muitos episódios de vandalismo e ninguém foi punido. E quando alguém é punido, nunca passa 3 anos preso, com tornozeleira eletrônica, sem poder sair de casa, tendo que se apresentar na delegacia toda semana. Isso está acontecendo com centenas de pessoas hoje no Brasil e muitas dessas pessoas não vandalizaram nada. Basta ver as imagens do 8 de janeiro para perceber que muitos que lá estavam pediam para as outras pessoas não quebrar. O Brasil é um país pacífico, de tradição, inclusive, de manifestação do povo ir para a rua. E muita gente se mobilizou para estar lá naquele 8 de janeiro para uma manifestação pacífica, para ir cobrar os direitos, para fazer o que na história do Brasil sempre se viu fazer. E foi, infelizmente, ou induzida ao erro, uma minoria, né, que acabou sendo levada a fazer esses atos de vandalismo, ou então, mesmo tentando pedir para que os demais não quebrassem, acabou sendo preso de baseada e levado para delegacia e depois para prisão. O caso da Débora do Batom, um dos mais absurdos, né? Ela fez uma pichação com batom numa estátua, levou mais de 14 anos de cadeia. Não tem cabimento um negócio desse. Então, eu sempre fui a favor de anular os processos ilegais. Não é nem anistia, é além disso. Vai ter gente que vai ter que ser indenizada pelos abusos do Estado, não tenho dúvida disso. Teve um morador de rua, por exemplo, que ficou preso quase um ano inteiro. Depois foi solto, morador de rua que foi pego junto com todas as pessoas. Quem é que pode justificar isso? Tem gente que nem sabe. Ele admitiu que votou no Lula, no PT, estava lá como morador de rua, foi levado preso porque estava simplesmente naquele mesmo ambiente. Isso não existe. Essa pessoa tem que ser indenizada.
Essas pessoas todas que passaram por esse tipo de constrangimento não mereciam o que sofreram. Então, o PL da dosimetria, o projeto de lei da dosimetria foi um primeiro passo, importantíssimo. Agora, é uma pena que o Lula, que poderia agora, depois de estar de volta à presidência da República, assumir uma postura, né, como foi a do Mandela lá na África do Sul, de pacificação, de buscar justamente dizer, ó, chega de rixa, chega de divisão, fez o contrário, está estimulando a divisão no país, não quis assinar sequer, depois de derrubado o veto pela maioria da Câmara do Senado, não quis assinar a promulgação, que é um ato burocrático, e deixou para o Davi Alcolumbre fazer esse serviço, que, repito, não traria nenhum problema para o Lula sob o ponto de vista legal, jurídico, e só fez com que, mais uma vez, a gente percebesse a alma pequena dele no momento em que o Brasil está precisando de pacificação. Deputado, muito se fala, né, sobre liberdade de expressão. Alguns eles confundem essa liberdade de expressão com ofensas, né, dentre outras coisas. Eu queria lhe perguntar o seguinte: onde é que acaba essa liberdade de expressão parlamentar e iniciam os excessos? Quem decide onde há excesso é o próprio Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ou do Senado da República. Isso é muito claro numa democracia. Então, quer dizer, se os pares, se os colegas identificarem que houve algum excesso, vai para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética vai avaliar se houve, se não houve. Fora disso, para um parlamentar poder falar livremente, não há como considerar uma fala sendo excessiva, porque ele precisa ter a tranquilidade de falar o que ele bem entender no microfone sem ser processado por isso. Se não fosse assim, nós não teríamos o nascimento da democracia. Isso aconteceu lá nos idos dos séculos ali, 17, 18, tem um ponto fundamental que é o Bill of Rights inglês, 1689, quando os parlamentares receberam esse direito a se manifestar para que o rei não os perseguisse. Porque eles tinham naquela época, né, de início da formação dos ambientes parlamentares, um receio muito grande que o monarca pudesse intervir no seu trabalho, na sua fala, né, e persegui-los, inclusive. Isso no Brasil também não é novidade, é um direito antigo do cidadão e não do deputado. Importante dizer isso, o cidadão que tem o direito de eleger um parlamentar que possa falar por ele. E quem pode punir, além do Conselho de Ética, um excesso que um parlamentar eventualmente falar, é o próprio cidadão, na eleição. Pode dizer, não gostei daquilo que o Marcelo falou, não vai mais ter meu voto, não vou mais votar nele. Essa é a punição maior, aliás, que um parlamentar pode receber, no seu ponto de vista das suas manifestações, é não representar mais seus eleitores, porque o que ele disse não tem fundamento na representatividade dele. Fora isso, é arbítrio, porque alguém vai ter de arbitrar, alguém vai ter de decidir. Se você der nas mãos de um juiz decidir o que um deputado pode ou não pode falar, você está dando para uma pessoa fora do ambiente democrático, não teve um voto, não se elegeu, a decisão sobre o que o povo pode ou não falar numa tribuna, numa Câmara, num Congresso, assim por diante. Agora, sob o ponto de vista da cidadania, e é por isso que a imunidade parlamentar por opinião, palavras e votos é para deputados diplomados que estão no exercício do mandato, existem alguns limites que são estabelecidos no Brasil, inclusive pelo Código Penal e pelo Código Civil. Tem muitos países que não tem no Código Penal, ninguém vai preso por falar alguma coisa. No Brasil ainda tem essa possibilidade, com a qual eu discordo, acho que não tem que ter prisão. Agora, penalidade civil, sim. Se houver fundamentos para a pessoa se sentir ofendida por ter sido injuriada, ter sido caluniada, terem mentido a respeito dela ou difamado ela, existem fundamentações legais, existem precedentes aplicáveis aos casos, e aí a justiça que resolve, mas não no caso de representantes do povo eleitos para um Congresso Nacional. Em que momento o senhor acha que está existindo uma perseguição à oposição? O senhor se sente censurado?
Nós somos censurados, na verdade, todos os dias, né? Eu fui monitorado durante o processo eleitoral de 2022, isso já está comprovado. Continuo sendo monitorado. Nós temos informações de que o Supremo Tribunal Federal, por meio do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, tem investigado os posts que eu faço nas redes sociais para avaliar se existe algo ali que possa ser considerado, por exemplo, antidemocrático, atentatório ao Estado de Direito, assim por diante. E, por isso mesmo, é óbvio que nem é uma questão de sensação, é uma questão de censura explícita mesmo. Isso acontece comigo e aconteceu com muitos outros colegas parlamentares também, que já tiveram redes suspensas. O Nicolas Ferreira teve rede suspensa, Gustavo Gayer teve rede suspensa. Tem tantos outros, olha, são inúmeros os casos hoje de parlamentares que foram censurados. E além dos parlamentares, também cidadãos. E é curioso que é sempre o mesmo lado. É sempre no lado da direita. No lado da esquerda você não encontra um post censurado. Você vê, inclusive, os chamados intocáveis se manifestando de uma forma homofóbica, como foi o caso do ministro Gilmar Mendes. Aí entraram contra ele na Procuradoria-Geral da República. Bastou ele se retratar. Me desculpa, eu não devia ter feito uma piada de cunho homofóbico. E aí o procurador foi lá e arquivou. Vai ver se adianta pedir desculpa para um deputado de direita, mesmo que ele não tenha errado, mesmo que ele tenha falado alguma coisa que ele acredita. Vai ver se adianta pedir desculpa. Adianta nada. Na verdade, aí vem multa, aí vem punição, daqui a pouco até cadeia. Por quê? Porque a perseguição está acontecendo contra um lado do espectro político. E isso, principalmente desde o inquérito das fake news. Por quê? Que lá atrás, março, abril de 2019, foi a direita, os meios de comunicação mais vinculados à direita, que começaram a denunciar a relação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, com a Odebrecht e as propinas pagas pelas empresas da Lava Jato. A Cruzoé colocou uma matéria de capa com o Toffoli, escrito amigo do meu pai, que era, segundo a revista dizia, o apelido do Dias Toffoli numa planilha de propina do Marcelo Odebrecht. A partir dali que surgiu o inquérito das fake news, porque em lugar de permitirem que se investigasse o ministro Supremo, eles saíram correndo na frente dizendo, não, isso é mentira, isso é fake news. E passaram a utilizar esse processo que o Dias Toffoli deu para o Alexandre de Moraes relatar, sem sorteio, simplesmente disse, você vai ser o relator. Isso é um absurdo, isso não existe numa democracia no Estado de Direito. E a partir dali eles começaram a criar essa máquina de destruição de reputação, de censura e de perseguição à direita. E olha como a história se repete. Lá em 2019 foi com as propinas da Lava Jato. E agora está se repetindo com as propinas pagas pelo banqueiro do Master, que também estão dizendo que é fake news, que é mentira, que a imprensa está distorcendo. O Alexandre de Moraes fez uma nota sugerindo, inclusive, que Malu Gaspar e os outros jornalistas poderiam estar cometendo crime contra as instituições com a divulgação dessas notícias. Felizmente, a sociedade brasileira tem acordado, não só na direita, hoje há reclamações, também no centro, inclusive tem gente na esquerda percebendo que, desse jeito não dá para continuar, porque a ditadura, quando começa a um lado, ela acaba terminando pela sua própria natureza de perseguição e de manutenção do poder, acaba buscando adversários em todos os cantos. Quem for se colocando como ameaça a quem exerce o poder de uma forma tirânica, vai ser perseguido. Deputado, conta pra gente o que exatamente aconteceu, tá, naquela sua manifestação que causou, no caso, o processo, e o que está acontecendo atualmente. Você fala da manifestação da obstrução na mesa, da obstrução, né? Isso. Aquela foi uma atividade muito típica de parlamentares de esquerda, que foi agora também feito por parlamentares de direita, que foi uma ocupação física da mesa diretora na volta do recesso, em que não havia ainda a sessão marcada, para dizer, nós estamos aqui em protesto para pautar um projeto, que na época era o da anistia, não era nem da dosimetria, que já faz meses que prometem para a gente que será pautado e até agora não o foi, e mais do que os meses que transcorreram, a dor das pessoas que estavam esperando e continuam esperando por justiça no Brasil. Fizemos a nossa manifestação de forma pacífica, fizemos a obstrução, ou melhor, a ocupação da mesa.
na hora em que se chegou a um acordo, junto com os demais líderes partidários, tratamos com os nossos colegas que estavam em cima da mesa, diretora, e eu estava ali com eles também, sobre a descida. Todos desceríamos para que o presidente Hugo Motta pudesse voltar e reassumir os trabalhos, já que o acordo que tinha sido chegado com os outros partidos era de que se pautaria a anistia, era de que nós trataríamos da PEC do fim do foro privilegiado, da PEC do fim das decisões monocráticas, então estava tudo certo. O que aconteceu ali foi que, como o presidente Hugo Motta acabou subindo antes de todos descerem, houve um pequeno problema de comunicação, até que todos fossem informados, e assim que todos estavam informados de que de fato estava resolvido, nós descemos e ele assumiu a presidência. Mas, lamentavelmente, nós vimos que houve uma retaliação por parte da esquerda, que costuma fazer esses movimentos, mas acaba fazendo com violência, né? O Glauber Braga, ainda poucos dias atrás, depois da nossa manifestação, sentou na cadeira do presidente e não saiu de lá antes de ser arrancado à força pela Polícia Legislativa, quebrando inclusive computadores e outros apetrechos ali à volta. Nós tivemos a ocasião em que no Senado da República, anos atrás, também estavam sentados na mesa do trabalho 3 ou 4 senadoras de esquerda e comendo marmita em cima da mesa da condução dos trabalhos no Senado. Nós não fizemos nada disso, mas, lamentavelmente, a esquerda, né, muito hipócrita, decidiu nos processar em virtude disso, e 3 deputados foram colocados como deputados foco, apesar de não termos sido líderes desse movimento, nós o integramos e faria tudo de novo, sem dúvida nenhuma. Marcos Polon, Zé Trovão e eu, e recebemos agora 2 meses de suspensão do Conselho de Ética. Eu fiz até um certificado de honra, porque eu disse um Conselho de Ética que não condenou o Janones, que confessou ter feito rachadinha. O Guilherme Boulos, deputado federal, nosso colega, hoje ministro do Lula, fez um relatório absolvendo o Janones. O Conselho de Ética aprovou a absolvição dele. Então, o Conselho de Ética que absolveu o Janones, se ele está me condenando, eu que mereço uma medalha de honra, né? Porque eu não cometi nada de errado. A gente, no máximo, fez algo muito parecido com o que a esquerda sempre fez, mas sem utilizar de expedientes de violência nem nada. E a gente vê claramente que isso aí é uma perseguição, uma forma de tentarem até devolver um pouco do prestígio que o Hugo Motta vem perdendo ao longo dos tempos e que, infelizmente, não vai dar certo para ele. Mas, para mim, confesso que até pelo tamanho da solidariedade que eu tenho recebido, eu posso dizer com tranquilidade, viu, Albano, que isso aí tem até ajudado a fazer meu nome se tornar mais conhecido. Na verdade, o que muda no seu mandato, essa suspensão, e o senhor acha que vai conseguir revertê-la? Nesse momento eu não estou suspenso, então não muda nada no meu mandato. Na semana que vem, ou melhor, nessa semana deve sair no Diário Oficial a suspensão, aí nós teremos mais 5 dias úteis para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, o que nós faremos, e aí eu espero poder reverter na Comissão de Constituição e Justiça. Se ainda assim não houver reversão lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ainda o plenário da Câmara vai ter de avaliar, porque é obrigatório que o plenário avalie qualquer tipo de medida a partir da suspensão contra deputados. E aí acredito eu que nós vamos conseguir vencer no plenário com voto da maioria dos deputados, porque 120 deputados participaram no movimento de obstrução. São necessários 257 votos para manter a decisão do Conselho de Ética. Já temos a metade, no mínimo, dos votos em virtude do apoio que nós tivemos. Então, eu acho que não vai acontecer nada em relação ao mandato e, sendo bastante franco, apesar de a gente estar fazendo todo o esforço, tá lá em Brasília, eu sou o deputado que mais viaja para lá, mais atuante, tem muita sessão. Essa semana mesmo a sessão vai ser toda ela virtual e estou indo para lá porque eu gosto de estar no plenário, eu gosto de atuar, acho importante ter meu eleitor lá, mas venhamos e convenhamos, né? Falta pouco para o final dessa legislatura também. Então, à medida que vai ficando mais para frente, daqui a pouco vão ser 2 meses, incluindo o recesso parlamentar, em que eu vou poder ficar mais no Estado e não vou estar lá em Brasília por conta dessa suspensão absurda que não dá direito nem ao suplente assumir. Porque para o suplente assumir, a suspensão tem que ser de, no mínimo, 4 meses. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu confio ainda que vamos restabelecer a justiça e a suspensão vai ser revertida ou na CCJ ou no plenário. Deputado, qual a principal crítica que hoje você faz ao governo Lula?
puxa, são tantas coisas, vamos começar pela corrupção? Acho que assim, é lamentável ver que realmente os bandidos voltaram à cena do crime. Porque aquilo que nós víamos nos governos Lula anteriores e Dilma, que já era absurdo, os bilhões que iam para empreiteiras, mala de dinheiro, dinheiro na cueca, agora ainda saem dos bolsos dos aposentados brasileiros. Isso é um nível de absurdo. Pensionistas, gente acamada, saía simplesmente das listas do Excel que iam via DataPrev para desconto da folha dos aposentados do INSS, sem nenhum tipo de filtro humano que seja. Sabe assim, é roubar mesmo de pessoas completamente incapazes de se defenderem. Gente do interior do estado do Amazonas que está dormindo numa rede, gente do nosso interior do estado do Rio Grande do Sul ou da capital que estão acamados numa maca em casa, gente assim que não tem o que fazer. Então, nós estamos realmente num momento em que a corrupção está desenfreada, a incompetência igualmente, nós vemos o quanto de dinheiro público é desperdiçado, como nós poderíamos ter melhor defesa no estado do Rio Grande do Sul, inclusive para as enchentes, esses dinheiros todos que nós precisávamos na época e a gente ainda está precisando, tivessem sido encaminhados, porque é o governo federal que é responsável pela questão da proteção para desastres climáticos. Então esse é mais um ponto importante, e sem falar na perda de poder de compra do cidadão. Hoje as pessoas já não compram mais o mesmo que se comprava antes do Lula assumir. E ele foi quem prometeu picanha e cervejinha. E as pessoas hoje estão com dificuldade de comprar o básico, né? Quanto mais tem uma picanha e uma cervejinha no final de semana. Pois é, aproveitando esse gancho, o governo ele vem de um país diferente da realidade econômica das pessoas? Se o governo... O governo vem de uma realidade diferente? Com certeza. Das pessoas? Com certeza, mas não tem talvez nem como entender mais a realidade das pessoas quando o Lula viaja desse jeito junto com a Janja que esbanja para tudo que é lado. Eu acho que estão absolutamente desconectados com o que o povo precisa, com o que o povo espera, né? Os preços no supermercado subindo, é uma desconexão real com a vida das pessoas, e as pessoas realmente precisando hoje, entendendo que não é possível continuar com esse estado de coisas, precisando encontrar uma alternativa. Então, acho que é o momento ideal agora que nós estamos num período pré-eleitoral para buscar as alternativas de candidatos que estão oferecendo algo que realmente sirva para a população brasileira. E eu estou muito contente, como filiado ao Partido Novo, de estar ao lado do nosso pré-candidato à presidência, Romeu Zema, que esteve também aqui em Porto Alegre, e é uma pessoa muito simples, conhece bem da realidade da população. Lá em Minas Gerais foi 2 vezes governador, e está percorrendo esse Brasil todo para dizer, nós temos esperança, tem um jeito melhor de fazer a administração pública, que não precisa ter toda essa pompa, todos esses gastos absurdos. Ele, por exemplo, saiu de morar num palácio onde moravam os governadores de Minas para alugar o próprio apartamento em Belo Horizonte. Então, esses pequenos exemplos que parecem poucos são muito importantes hoje para a população poder identificar quem são aqueles políticos que estão conectados com a população e quem são aqueles que só querem se aproveitar do nosso povo. A oposição está conseguindo, deputado, fazer frente ao governo que possa culminar em um candidato de direita vencer as eleições à presidência nesse ano? Sem dúvida, e a gente tem visto isso muito bem pela forma como se tratam os pré-candidatos à direita, né? Com muito respeito e identificando o mesmo adversário, que é o Lula, que é o PT, que é esse consórcio com o Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aqui no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, estavam no mesmo painel Romeu Zema, Aldo Rebelo e Ronaldo Caiado, no dia seguinte que veio o Flávio Bolsonaro, então ele não estava no mesmo painel dos outros 3. E a gente percebeu ali pelo trato dos 3 como, assim, eles têm diferença entre si, porque se não tivesse diferença entre si não teria sentido cada um ter a sua candidatura, mas a gente percebe como eles sabem que o adversário é um só. Tem algum problema aqui?
Não, segue. Só o microfone que eu estou avisando. Como eles percebem que o adversário é um só. Eu tive a oportunidade também de estar junto numa conversa particular entre o Romeu Zema e o Flávio Bolsonaro, e ali eu percebi também o entrosamento deles e a tranquilidade, quem sabe, que se nesse primeiro turno não estiverem juntos, estaremos todos juntos no segundo turno, né? E o primeiro turno ele é importante justamente para que, na hora do debate, o próprio Lula tenha mais adversários contra si, porque a esquerda não conseguiu preparar ninguém em 30, 40 anos, está aí o Lula só de novo. E já na direita a gente vê vários candidatos, o que também eu acho muito positivo. Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto sobre o fato de ter vários candidatos da direita. E a esquerda tem um candidato, teoricamente ela vem unida hoje para o primeiro turno. A direita tem vários candidatos. Isso não enfraquece a direita, o fato de ter vários candidatos? Não acaba sendo mais positivo uma candidatura unida? Não, eu discordo, porque a direita pode se unir no segundo turno. Se houver segundo turno, daqui a pouco um dos candidatos da direita vence no primeiro turno. A vantagem de vários candidatos, ou as vantagens, são duas em especial. A primeira, projetos diferentes, com candidatos de estados diferentes, tendem a somar mais votos em torno desses candidatos nos seus estados para o lado da direita. Então, por exemplo, o Ronaldo Caiado vai ter mais votos em Goiás, que é o estado dele. O Zema vai ter mais votos em Minas Gerais, que é o estado dele. Então ele vai levar automaticamente mais votos da direita de Minas do que os outros candidatos. Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro. Então, na soma dos votos de todos esses candidatos no primeiro turno, vai haver uma soma mais alta do que se fosse um candidato só. Esse é o ponto 1. Ponto 2, no debate é importante que a direita tenha vários candidatos também, até porque o Lula vai ser automaticamente no debate mais cobrado pelos outros candidatos, porque vai ter 3 ou 4 candidatos com o mesmo adversário, enquanto o Lula vai estar ali sozinho defendendo um governo que é indefensável. Então, eu acho que não tem problema nenhum no primeiro turno ter diferentes alternativas, ajuda também os partidos. Nós do Novo, por exemplo, nós temos uma nominata muito grande de candidatos a deputado federal, estadual, senadores Brasil afora, e o Novo ter um protagonismo na eleição presidencial nos ajuda também a explicar para o eleitor quem é o Novo, o que o Novo defende, ainda mais com um candidato que nos representa tão bem, que é o Romeu Zema. Você falou agora há pouco sobre as fraudes envolvendo o INSS, né, que está sendo cobrado muito o governo atual. O que mais preocupa o senhor nesse caso? O que mais preocupa é que esse dinheiro seja efetivamente devolvido para o aposentado. Sabe, lamentavelmente a gente vê que o governo diz que está sendo devolvido, mas muita gente já nos disse que recebeu muito menos do que o que tinha sido roubado e sem a devida correção e indenização por danos morais. Então o governo está tirando do bolso de todo cidadão brasileiro, porque não recuperou todo o dinheiro da roubalheira, está tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança para repor o que foi roubado dos nossos aposentados. Esse é um ponto que é, assim, relevantíssimo. O segundo, que sejam punidos todos aqueles que roubaram também, né? Nós temos aí, inclusive, o filho do Lula, o Lulinha, que recebia, segundo mensagens que foram apreendidas no celular do Careca, do INSS, que é o maior dos fraudadores do INSS, ele, o Maurício Camisotti. No celular do Careca tinha mensagens da Roberta Luxinger, que é muito próxima do Lulinha, orientando ele a fazer depósitos de R$300 mil por mês para o filho do presidente. Então, quer dizer, é um absurdo que essas pessoas estejam soltas, né? A Roberta Luxinger, é preciso dizer, está com tornozeleira, o Careca está preso, mas o Lulinha está lá fora, está, até onde se sabe, na Espanha. Eu espero que ele volte para o Brasil e enfrente todas as consequências de estar envolvido no maior escândalo do roubo dos aposentados que já ocorreu no nosso país. E isso que, infelizmente, o INSS já teve muitos escândalos grandes. Basta lembrar a questão da Georgina lá atrás, né? Mas igual esse aqui nunca teve, e eu espero que todos paguem pelos crimes que cometeram, inclusive o filho do Lula. O Brasil perdeu confiança no sistema previdenciário? O sistema previdenciário brasileiro está sempre a um passo de estar quebrado. Na verdade, ele já não é superavitário há muito tempo. E nós sabemos que é preciso
organizar as contas públicas. Tem muita gente que não acredita mais no INSS. Muita gente contribui porque é obrigação, porque está lá na lei, porque na empresa paga, mas se pudesse colocar esse dinheiro numa previdência privada exclusiva, ou se tivesse um regime de capitalização, faria. E eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Quem está assistindo, tem muita gente que preferiria botar o dinheiro que paga todo mês para o INSS, que está lá no contra-cheque, numa previdência privada, num outro caixa, porque sabe que o rendimento podia ser maior e melhor para o futuro. Só que o governo não deixa. Nós vemos que não existe essa liberdade para o cidadão escolher. FGTS é a mesma coisa. Por que o cidadão não pode escolher o que fazer com esse dinheiro do FGTS? Por que tem tantas amarras? Por quê? Infelizmente, esse dinheiro é usado para outras finalidades do governo e não necessariamente para as finalidades do cidadão. É para a construção civil ou para outras destinações que se colocam em lei para o dinheiro do FGTS, que fica lá trancado. Durante muito tempo rende menos do que renderiam em outras aplicações, e o cidadão é tratado justamente como alguém incapaz, como alguém que não consegue administrar o próprio dinheiro. Só que, sinceramente, quem é incapaz de administrar o dinheiro do cidadão é o governo, né, que rouba, que desvia, que é incompetente, e a gente continua com essa mentalidade. Por isso que nós, do Novo, nós defendemos tanto a liberdade das pessoas decidirem o que vão fazer com o seu dinheiro, de que forma vão trabalhar, como vão manejar sua aposentadoria. Isso significa, inclusive, dar a liberdade para a pessoa, se eventualmente ela quiser continuar com o sistema do INSS, se quiser continuar com o sistema CLT, por exemplo, se quiser continuar com o sistema FGTS, não tem problema, continua com esses sistemas. Mas por que não dar outras alternativas? Porque, infelizmente, a maior parte dos governantes, em especial os de esquerda, querem a população refém do atual modelo de Estado e não querem dar verdadeira independência e autonomia para as pessoas. Hoje o Senado ele virou o palco principal da disputa institucional no país, devido a toda essa situação. A gente vê, inclusive, a própria esquerda abrindo mão da cabeça de chapa em alguns estados, em função da eleição para o Senado. O principal palco hoje é o Senado. Se não mudar o Senado, nós não mudamos o Brasil. Essa frase eu tenho usado muito e ela é sintomática, simbólica sobre a situação que nós vivemos. Pode colocar um presidente da República extremamente honesto, até um santo lá como presidente, que ele não vai conseguir governar com o Supremo Tribunal Federal hoje. Aliás, quanto mais santo, mais honesto, pior, porque a turma do outro lado aí o que querem mesmo é manter os seus privilégios e os seus esquemas, como a gente está vendo ser revelado aí nesse escândalo do Banco Master. Então, para regular o STF, o Senado é a chave, e é por isso que essa eleição é tão importante. Tem um dado importante que a gente precisa mencionar aqui. A eleição de 2022 era uma eleição que só mudava um senador por estado. Das 27 cadeiras, 17 ficaram com a oposição. Hoje nós temos 31 senadores na oposição ao Lula e 31 senadores fechadinhos com a questão do impeachment. Chegamos a 45 assinaturas lá com Moraes, mas os 31 que realmente desde o início estavam por isso, sem a pressão popular, significam, neste momento, 14 eleitos em 2018. Por que eu estou dizendo isso? 17 foram eleitos em 2022, na eleição de uma cadeira. Os outros 14, para fechar os 31, foram eleitos em 2022, uma eleição de 54 cadeiras. Por quê? A cada 8 anos são eleitos 2 novos senadores. Por isso, nessa eleição também teremos 2 senadores a serem eleitos no pleito. Significa o quê? Que se de 54 de 2018 só 14 hoje estão na oposição, nós precisamos fazer metade dos 54, 27, para termos a maioria do Senado, de no mínimo 41. Inclusive, se fizermos 27, vamos ter 44, mais do que a maioria para eleger um presidente do Senado. Então, é fundamental que a gente eleja por estado 2 senadores de direito, de oposição ao Lula, de que queiram impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e que se comprometam com essa pauta, e é por isso que eu tenho caminhado tanto ao lado do Sanderson, que é pré-candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Sul, e levado o nome dele para tudo que é lugar. Quem está com o Marcel para o Senado está com o Sanderson, quem está com o Sanderson está com o Marcel. Quem está assistindo aqui, se não conhece o trabalho do deputado federal Biratã Sanderson, delegado da Polícia Federal, meu colega, pesquise, esse é um cara honesto, competente, e nós temos que fazer de tudo para que cheguemos os 2 ao Senado na eleição que vem, assim como em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e assim por diante, todos os demais estados, para ter essa maioria no Senado, porque é ali que nós vamos mudar o Brasil.
Devido a todas essas, vamos falar em percalços, né? Mas essa oposição aí que vem da parte da esquerda, toda essa situação que o país vive, que não é uma situação boa para cada um. Tu já pensou em desistir da política? Eu cheguei a desistir um período, na verdade. Foi quando eu viajei para o exterior para fazer a minha pós-graduação, meu mestrado, em 2012, 2013, e eu, sinceramente, achei que eu não voltaria para política mais, porque já naquela época, e isso é cíclico, a gente fica decepcionado com a política. Naquela época, lembre-se, o Lula tinha assumido o poder pela primeira vez em 2013 e ainda era o governo da Dilma. Ele tinha eleito a Dilma. Quem é que ia imaginar que alguém conseguia eleger a Dilma? E ele conseguiu. Talvez o pessoal achasse mais fácil eleger um poste do que a Dilma. E o Lula conseguiu. E ela depois veio a ser, inclusive, reeleita. E naquela época ali, 2012, 2011, 2013, eu tinha desistido. Agora, depois daquilo, vieram as manifestações de junho de 2013, que mobilizaram o Brasil todo, as redes sociais ajudaram muito. E desde então, não tem mais como dar ré. Eu estou indo realmente para frente, para a gente poder mudar o país. E esses últimos 10 anos foram muito importantes também para entender que nem sempre a direção é aquela que a gente quer. Numa democracia, sim, às vezes você tem conquistas positivas, tivemos a Lava Jato, tivemos o impeachment da Dilma, tivemos a vitória do Bolsonaro e da direita com maioria em várias casas legislativas e muitos deputados de direita e senadores sendo eleitos, mas depois tivemos a volta do Lula, o enterro da Lava Jato, as perseguições do STF e agora é o momento de uma nova onda. Meu entendimento é esse. Esse movimento é agora em 2026 para mudar o país, porque nós precisamos ter essa mudança para o bem da população. A população já está saturada com o Lula. O Lula mesmo tem dado sinais que daqui a pouco não concorre. Ele sabe que a eleição para ele é muito difícil. Mais gente está contra o governo dele do que a favor. Todas as pesquisas demonstram que a popularidade dele está mais baixa da história e também perdendo muito em relação à administração do seu governo, de acordo com a população brasileira, e por isso eu entendo que esse é um momento de grande oportunidade. Então, já pensei em desistir, até já desisti no passado, mas daqui para frente é só continuar fazendo o nosso trabalho como oposição e representando os valores da direita, que eu tenho convicção que será um ano de grandes vitórias. Como é que tu estás vendo o pleito aqui no Estado? A gente vê aí várias pesquisas, às vezes aparece um na frente, às vezes aparece outro. E, inclusive, senador também é a mesma coisa, né? Os candidatos estão todos tecnicamente com o mesmo percentual. E a gente vê a situação também que, pela primeira vez, o PT abriu mão da cabeça de chapa no Estado em prol de uma candidatura de centro. Como é que tu está vendo todo esse cenário? Olha, o que rola lá em Brasília é que o PT abriu mão da cabeça de chapa porque o Lupe protegeu o filho do Lula na história lá do INSS e toda essa confusão que aconteceu, essa roubalheira no INSS, caiu inclusive como ministro, Carlos Lupe, que era ministro da Previdência do Lula por causa desse roubo dos aposentados, e em contrapartida, como forma de agradecimento, Lula disse, lá no Rio Grande do Sul, então, nós vamos apoiar a candidata Juliana Brizola, que é de todos os candidatos do PDT, a que estava melhor colocado nas pesquisas no Brasil. E assim se fez. Isso é o que rola nos bastidores de Brasília. E eu acho que isso já demonstra muito claramente como essa chapa aqui foi montada. É a aliança do PDT, que roubou aposentados em Brasília, com o PT, que rouba todo mundo o tempo todo. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, com péssimas experiências, né? Os governos do PT foram os piores, o Olívio Dutra e Tarso Genro, foram governos que deixaram o Rio Grande do Sul para trás. É só lembrar que o Olívio Dutra mandou a Ford embora do Rio Grande do Sul e o Tarso Genro deixou os salários todos atrasados, veio o Sartori depois, penou, eu fui deputado estadual da base do Sartori, para ele conseguir botar de novo em dia o salário dos servidores aqui no Rio Grande do Sul. Só para dar 2 exemplos do que o PT já fez no estado do Rio Grande do Sul. Aqui é perda total, quando o PT chega no governo. E não podemos deixar isso se repetir. E por isso a candidatura do Zucco tem sido uma candidatura de tanta esperança para o povo gaúcho aqui. Porque ele foi, como líder da oposição, já um líder muito firme. Ele é do lado da direita, ele é amigo do Bolsonaro, mas ele vai muito além dessa amizade, desse lado político de direita, porque ele conseguiu formar uma aliança com todos os partidos principais na direita
o PP, o União Brasil, o que estão federados, né? O Republicanos, o Podemos, o próprio PL, o Progressistas e Nós do Novo, ele conseguiu fazer uma aliança muito positiva agora para apresentar para o Rio Grande do Sul uma alternativa que consiga levar o Estado a voltar a ser protagonista. E eu tenho visto ele aí saindo muito bem nas pesquisas, é um cara fantástico, preparado para governar o Estado do Rio Grande do Sul e vai fazer ao lado da Silvana Kovács, né, nessa aliança com o Progressistas e comigo e o Sanderson nas candidaturas ao Senado da República. E para a gente finalizar a questão nacional, que a gente já conversou bastante aqui, o senhor está tão crente na vitória de um dos candidatos da direita nesse ano? Não tem a menor dúvida. Se as pesquisas já estão dando que os nossos candidatos estão na frente, somados, então nem se fala, e imagina qual é na realidade. Porque todas as pesquisas, sempre que saem à direita, acaba tendo um percentual menor do que depois sai na urna. Sempre sai uns 5, 10% mais alto. Então, se as pesquisas já estão dando vitória hoje para a direita, imagina a realidade. Muito obrigado, deputado. Considerações finais, então. O Porto Alegre Oficial está sempre à disposição do seu mandato e o que o senhor precisar, a gente está com portas abertas. Muito obrigado pela sua presença. Considerações finais estão para os nossos seguidores. Obrigado, Albano. Obrigado ao Porto Alegre Oficial, a todos que estão nos assistindo, a turma aqui também que possibilitou na técnica que essa entrevista acontecesse. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês, porque vocês vão além, obviamente, das fronteiras partidárias. Isso é muito importante, que todos tenham espaço, democracia, isso. Eu estou aqui, né, hoje como deputado federal, representando os meus eleitores do Rio Grande do Sul com muito orgulho, tendo espaço hoje também de fala em todo o país, mas lembrando que essa minha missão é isso mesmo, é uma missão. Eu não estou na política porque eu estou buscando um cargo, porque eu quero continuar deputado federal para sempre, muito antes pelo contrário. Certamente seria muito mais tranquilo para mim uma reeleição a deputado federal, porque já vim de duas eleições muito boas, uma com 349 mil votos, outra com 256 mil votos, mas o que me move não é um cargo, né? Não é um mandato parlamentar tão somente, é a missão de representar as pessoas no momento em que estamos hoje no Brasil, realmente num limiar, aí, numa encruzilhada. E é por isso que eu sou pré-candidato ao Senado da República e eu espero que a gente possa, eu e o Sanderson, né, fazer essa mudança que o Brasil precisa lá em Brasília, porque essa é a nossa vez, o momento é agora. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu sou o jornalista Albano Gado, nós estamos no estúdio SE Working. Você está pensando em tirar o seu projeto de fazer um podcast do papel? Vem conversar com a SE Working. Nós, do Porto Alegre Oficial, gravamos todas as entrevistas e debates aqui no SE Working. Um forte abraço e até a próxima.